Agora a gente fala mais sobre a CPI da Covid-19 e se os municípios, os estados, podem ser responsabilizados ao longo da CPI sobre a pandemia. E sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Maria Garcia. Ela é membro consultor da Comissão de Direito Institucional aqui da OAB São Paulo. Boa tarde, doutora Maria, tudo bem com a senhora? Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada, boa tarde. Satisfação em vê-la. Satisfação é toda minha, doutora. Justamente, nós falamos agora e hoje, né, começam a ser ouvidos, então, lá em Brasília, os ex-ministros da Saúde. Como eu disse, primeiro o Mandetta, depois o Taixe, depois o Pazuello e o Queiroga. São os depoimentos talvez mais esperados, não é, doutora, nesse início de CPI? Exatamente, muito importantes. Agora, doutora, justamente sobre a conversa deles com a CPI. A CPI pode entender e eles podem ser indiciados lá na frente por alguma questão. Como é que isso funciona? Para quem não conhece esses trâmites, né, legais, como é que funcionaria, então, essa questão? Cumprimento a todos, é uma satisfação, uma honra. E vamos esclarecer o quanto possível. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão de investigação. Ela recebe o pedido, até um cidadão pode fazer um pedido ao Congresso Nacional para que seja investigado determinado fato. Então, ela tem poderes de investigação, não de julgamento. Ela vai dar um parecer, vai dar uma opinião. Então, ela tem poderes de investigação, de apuração de fato determinado. Tem de haver um fato já determinado, ainda que durante o trâmite surjam novos fatos, mas ela só começa com um fato determinado. E prazo certo também. Ela tem poderes próprios de autoridades judiciais. Podem pedir o comparecimento de qualquer pessoa, pedir, requerer documentos, certidões, pareceres, enfim, poderes de investigação judicial, como um juiz pode fazer, para que a sua ação tenha uma amplitude para apuração de fato determinado. Não é pré-julgamento e nem omissão. Ela não pode se omitir sobre alguém que traga algum fato, algum nome e deixar de considerar essa circunstância. Então, o que vai acontecer? Ela pode dar parecer, dar opinião de três fatos. Primeiro, ela pode apurar que houve responsabilidade civil ou criminal do ou dos infratores. Portanto, uma testemunha que venha depor e se descubra a respeito dela qualquer vínculo com o fato determinado que está sendo investigado, a comissão tem o dever de apontar. Apontar a quem? Ao Ministério Público. Quem vai definir se haverá ou não indiciamento e processo criminal será o Ministério Público. Quem é o Ministério Público? É um representante nosso, da sociedade, que tem o dever de investigar fatos que digam respeito à sociedade como tal. Segunda questão, pode apurar a existência de um crime de responsabilidade, envolvendo, portanto, a autoridade que está sendo investigada. Certo. E aí poderá ocorrer o impeachment, poderá opinar pelo impeachment, que é outro caso, outro processo, e com outros membros que sejam responsáveis. Uma terceira hipótese, crimes comuns que sejam apurados, desvio de materiais, propinas, coisas comuns. Então, a comissão dará sua opinião encaminhando o caso ao Procurador-Geral da República. E o procurador, então, poderá abrir um inquérito para mais apurações do fato. Ele acha que aquelas apurações são insuficientes, ele pode fazer mais apurações ainda, ou então ele já faz a denúncia
a denúncia daquela autoridade por crime comum e encaminha ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, há 3 direcionamentos possíveis com o parecer da IPI, da Comissão CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, dirigir-se ao Ministério Público, fato civil, responsabilidade civil criminal, existência de crime de responsabilidade, impeachment, ou então caminhar ao Procurador-Geral da República para outras indagações e para encaminhar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Doutora, então essa questão também se enquadra, por exemplo, prefeitos e governadores que possam ser convocados justamente para a CPI. Eu falava agora há pouco justamente que a CPI também vai querer ouvir muita gente com relação ao colapso que o próprio Amazonas sofreu, não é? Como que desenrola isso com relação aos governadores, aos estados e aos municípios? Eles são convocados, eles são obrigados a ir? Como é que funciona judicialmente isso? Dúvida. O comparecimento é obrigatório. Nenhuma autoridade se exime. Ministros de Estado, governadores, por quê? A comissão está apurando simplesmente o fato da pessoa ser chamada chamada a esclarecer. Não quer dizer que venha a ser oportunamente indiciada. Ela tem o dever de aclarar as situações. Então, na verdade, o Congresso Nacional, a Câmara, representa a nós, do povo, que elegemos os deputados federais, e o Senado representa os estados. Nós somos uma federação. Então, todos estamos interessados na apuração de fatos determinados que sejam passíveis de apuração e de até dar em nada, porque não houve fatos determinantes e, portanto, as autoridades devem comparecer, sim, para o esclarecimento de situações. E é evidente que estados e municípios que receberam verba para o acudimento a essa situação terrível que estamos passando, responderão de acordo com as verbas que receberam, as suas responsabilidades pessoais como governadores e como prefeitos de municípios brasileiros. E, doutora, esse processo de judicialização, então, para municípios e estados, ela só acontece ao final da CPI, correto? Ou durante a CPI pode ocorrer algum processo de judicialização para os municípios e governadores? Parecer final que vai envolver as pessoas é que dirá. Então, começará a cada qual o seu devido processo legal, digamos assim. E muito se discutiu, doutora, também essa questão de inconstitucionalidade da CPI, de todas as questões. Até porque muito se discutiu que o Renan Calheiros não poderia ser relator da CPI porque ele é pai de um governador, do governador do Alagoas. Também se falou, o próprio presidente que foi eleito da comissão, da CPI, o Omar Aziz, do Amazonas, que poderia gerar algum tipo de alguma questão ali que não seria justo, talvez, não sei se é essa palavra mesmo que a gente pode usar. Para quem não conhece esses trâmites legais, há alguma intervenção com relação a isso ou não? Eles estão lá para um trabalho independente se tem essa relação com seus estados? A Constituição prevê, no artigo 58, parágrafo 3º, a existência de comissões parlamentares de inquérito mistas temporárias ou não, esta é temporária, existem as comissões permanentes, temporárias ou não. A questão é prestação de contas. A pessoa pública, ela deve prestar contas a quem deva prestar. Tribunais de contas, comissões de inquérito, existem para essa apuração dos atos das pessoas públicas, em benefício da sociedade brasileira. Estão nos representando. Portanto, como é uma comissão não de julgamento, mas de investigação, para apuração de fatos determinados, ela pode chamar as pessoas que devem comparecer. O fato de ser
pai de governador, o fato... Isto, em princípio, não deve obstaculizar, porque já haverá uma suspeição contra a pessoa. A nossa crença constitucional é de que a pessoa que ocupa um cargo público responde por esse cargo e não tem de fazer questão de família, de amigos, apenas do interesse nacional. Essa é a presunção constitucional. De maneira que, por questões de preparo, questões, enfim, quem escolheu o relator é o presidente Sim. da comissão, o senador Osiris, não podemos entrar, ao meu ver, sob pena de estarmos lançando já uma suspeição sobre a pessoa. Isso é muito típico brasileiro. Depois, verificando-se a atitude, verificando-se a condução do caso da investigação, é que poderá ser atacada a comissão, se visualizar que houve realmente algum deslize. Mas, a priori, você está lançando uma suspeição sobre a pessoa. E qual é a presunção? A presunção constitucional é de que a pessoa foi eleita legitimamente e legalmente para a representação ou das pessoas, do povo, ou dos Estados federados. Então, tanto quanto nós pedimos a responsabilidade dessas pessoas, até o fim, elas estão indenes, em princípio, de suspeição, porque é pai, porque é amigo, porque é parente. Ele exerce um cargo público e deve responder por ele. Agora, doutora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise até para quem está em casa e não tem esse conhecimento técnico, né, do direito. O STF teve que intervir para que essa CPI fosse instaurada, não é, doutora? O porquê disso e qual a análise que a senhora faz quando o STF entra nesse imbróglio? O princípio da separação dos poderes, que está no artigo 2º da nossa Constituição, diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Cada um tem a sua tarefa, legislativo, executivo, judiciário. Tarefas previstas na Constituição. E todos devem agir em função daquilo que eu disse antes, do interesse nacional. O que é interesse nacional? É aquele que sobreleva a todos os interesses. Sobreleva. São os interesses da sociedade brasileira, dos brasileiros, do Brasil, interesse nacional. Sim. Então, o nosso interesse é que se apurem esses fatos. Portanto, vamos em frente. Inclusive, porque nós temos já uma tradição, é uma CPI, diga-se também de passagem, que essa é uma CPI histórica, porque ela está trazendo assuntos que realmente têm muito a ver com a pandemia e com a tradição brasileira, até um artigo do Estado de São Paulo, do dia 28 de abril, que diz que a tradição brasileira no exterior, verificada por comissões de saúde da Universidade de Michigan, da Fundação Getúlio Vargas, da Global Health Security Index, enfim, está tudo aqui no Estado do dia 28 de abril. É um artigo do jornal. A tradição brasileira no exterior é de que nós somos perfeitamente capazes de enfrentar emergências de saúde pública. Já demos essa testemunha. Nós somos perfeitamente capazes. Temos órgãos e pessoas capazes de enfrentar. E agora, com a pandemia, deu-se exatamente o contrário. Houve falha em muitos pontos importantes. Por exemplo, a compra de vacinas a tempo e hora. Por exemplo, a quantidade a tempo e hora. O acudimento em Manaus de uma questão terrível. Nós estamos aqui com 390 mil mortes por Covid até abril passado. 390 mil mortes por Covid. A comissão está recebendo, inclusive, é bom saber, mais de 170 requerimentos à CPI dos congressistas, sim, das pessoas, dos representantes da Câmara e do Senado, pedindo providências, pedindo investigações. Então, é o povo pedindo a prestação de contas.
que deve ser feito ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Federal, todos. Neste momento, os repasses, por exemplo, a estados e municípios, estão sendo objeto de 20 ações da Polícia Federal. Os repasses, da exatidão Sim. dos repasses, do bom uso dos repasses, já estão sendo objeto de 80 ações da Polícia Federal. Então, vejam, estamos tomando providências. Isso é muito saudável do ponto de vista político. É muito saudável. E vamos verificar, diante da fama boa do Brasil no exterior, sempre que houve problemas, epidemias, surtos de doenças, o Brasil atendeu, os órgãos cumpriram e tudo foi atendido a tempo e hora. E nesta vez aconteceram tantas falhas, por aquele, é o que vai ser apurado agora. Perfeito. Estamos com um número enorme de mortos e diariamente Sim. a notícia pelas televisões, pelos jornais, de número de mortes por Covid-19, por vários motivos. Falta de material, falta disto, falta daquilo. Por quê? O que aconteceu? É exatamente a finalidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Está em nome do povo brasileiro. Deve exercer suas funções de investigação dentro da sua competência plena e prevista na Constituição. Poderes de autoridades judiciais. Apurar documentos, pessoas. Então, realmente se justifica. Sim. Esta é a opinião e a notícia que eu queria trazer para vocês, já que muitos sabem, o Brasil é exemplo internacional de acudimento a pandemias, a endemias. E agora houve várias falhas. Por quê? Onde? É isso que deve ser apurado. Vou repetir, sem pré-julgamentos e sem nenhuma omissão. Perfeito, doutora Maria Garcia. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui na Rede Alesp. Bom dia para a senhora. Obrigada a você. Cuide-se bem e até outra vez. Muito grata pela atenção. Obrigada, doutora.